como a teologia e a filosofia de Jonathan Edwards nos ajuda a ter uma experiência do mundo com significado e como mudar nossa percepção do mundo e responder a Deus de forma prática. Vamos lá, boa pergunta também. Vou vender meu peixe, né? Eu acho que a estética do Edwards, essa lente que ele usa, como é que ele explica a realidade, me ajudou muito, até pessoalmente, né? Por exemplo, eu estava cansada de ter que ler, escrever e ler inglês e tal. E eu parei e pensei assim, gente, isso aqui é tão edificante que eu tô lendo, vou parar de reclamar. E como eu tô sendo abençoada com esse meu trabalho. Mas enfim, ó, Edwards, ele entende o mundo ele explica a realidade a partir da sua estética, então ele tem uma estética. Como eu falei, ele divide a beleza entre beleza primária e beleza secundária. Ele faz essa distinção, né? E uma coisa bem interessante também é que na definição de beleza dele, ele fala que a beleza ela é objetiva, ela é estrutural e ela é relacional, né? Isso aí os estudiosos, na verdade, que separaram, categorizaram como ele entendia a beleza. Então, primeiro, beleza é definida por relações de consentimento. Isso é interessantíssimo. Isso aí mostra a influência do Agostinho, que você até falou, Pedro, na vida do Edwards, porque como Agostinho falava, né, da relação da trindade do amor, existe o amante, o amado e o amor, né, nas três pessoas da trindade, o Edwards vai fazer isso só que com beleza, né, a fonte de beleza, a expressão de beleza e a própria beleza. E tem um trabalho muito legal o nome dele é John Cunningham, que ele fala da beleza trinitária em Edwards. Então ele propõe uma gramática. Ele fala o seguinte, que aí ele vai pegar toda aquela argumentação dos vestígios da Trindade, né, no mundo, e vai dizer que o Edwards ele tem uma estética ontológica, beleza ontológica que a gente poderia atribuir ao pai. Ele tem uma beleza formal, estrutural, que aí a gente vê no filho, né? O Edwards vai falar muito da beleza em Cristo. E a gente tem a beleza afetiva, que é essa questão relacional que eu comentei, que aí o Edwards vai falar muito, muito, muito sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, e aí a gente vê a relação de amor e beleza, né? Muito forte. Vocês leram aí o fim para o qual Deus criou o mundo. Tem muito aspecto do amor, né? O Edwards vai dizer que a beleza primária, a maior beleza é vista no amor, porque beleza é consentimento. Ele vai trabalhar com as concepções clássicas de beleza, que beleza é simetria, é harmonia. Não é que é harmonia tudo certinho, perfeitinho, não. Ele vê a harmonia, tem coisas dissonantes, sabe? Tem coisas na natureza e nas relações que parecem dissonantes, mas se a gente ampliar, a gente vai ver que ela compõe um quadro belo. Então, quando Edwards fala de beleza, que beleza é simetria, é harmonia, é nesse sentido. Essa concepção dele ainda caberia um jazz, por exemplo, né? Notas dissonantes ali tem uma beleza. Inclusive, ele vai usar muito a música para falar disso. Exatamente isso, das notas musicais e tal. Eu não entendo de música, mas ele acaba falando. Mas beleza para ele envolve muito consentimento, concordância. E ele vai ver muito isso na Trindade. Só que beleza, como a gente falou, para o Edwards, e eu estava lendo um outro artigo muito bom que falava sobre isso, não é apenas a exposição de algo racional, mas é também esse convite relacional, né? Então, o convite de Deus é também para o prazer e o deleite, que é um ponto muito forte do Edwards. Então, se a gente fosse resumir o pensamento dele, toda nessa introdução para dar a resposta, tá? Deus é belo, ele é a fonte da beleza e ele é belo em si. Deus é uma pessoa, existe um convite para um prazer e para um deleite, para uma relação. E Deus envia cartas para nós e nos deixa contemplar sua beleza através da criação e através de se revelar em Cristo. Em todos os cadernos do Edwards, ele tinha um caderno chamado Imagens das Coisas Divinas, que ele anotava coisas assim da natureza. Gente, eu tinha reservado aqui, não sei onde ficou. Mas ele anota assim, ó. O bicho da seda é um tipo semelhante de Cristo, porque ele morre depois para virar outra coisa. Eu não sei exatamente o que é. Ele anotava as flores da primavera, quanto tempo demorava. Aí ele anotava assim: várias flores nasceram, a maioria morreu. De não sei quantas flores, só deu alguns frutos. É semelhante aos cristãos. Muitos são chamados, mas poucos vão até o fim, perseveram na fé, sei lá. Imaginam vários cadernos sobre isso. Então ele olhava a natureza, ele entendia a criação de Deus como mensagem de Deus. Aquela beleza reflete a beleza primária, né? Que é a beleza divina. Mas não só isso, ele vai ver muito isso em Cristo. Então a estética
em Cristo, assim, que o Edwards vai fazendo, é muito forte. Então tem esses dois aspectos, da beleza, aquilo que é belo, que você contempla e faz uau, mas também aquela beleza que convida e te chama, né? Então, e outra coisa que eu também queria frisar, antes de concluir a resposta. A beleza do Edwards também lida com a feiura do mundo, isso é muito legal. Tem um autor que fala sobre isso. Quando o Edwards expressa sua filosofia, suas questões filosóficas com a estética, ele não está fugindo da realidade, sabe? Tá vendo esse mundo ruim? Vamos fugir da realidade e contemplar algo maior e tal. Não, porque a beleza dele é redentora. Então, vai trabalhar muito esse conceito da redenção da feiura. E ele vai trabalhar essa questão do contraste, né, dos opostos ali, na pessoa de Cristo, na cruz de Cristo, né? A cruz de Cristo, ela é feia, mas ela produz algo muito belo. Então, tem até uma frase do Edwards que ele fala assim, de quem é esse ofício tão precioso de embelezar todas as coisas, ele falando da pessoa do Espírito Santo. Então, santificação para o Edwards, né, se tornar santo é se tornar belo, é uma atitude que Deus está nos embelezando. Depois a gente vai até falar mais um pouco sobre isso. Então, assim, eu acho que essa estética da beleza do Edwards nos ajuda a ver o mundo, principalmente a gente que é pós-moderno, né? Que a gente tem essa questão da beleza, do prazer. O John Piper herdou isso do Edwards, né? Do hedonismo cristão. Eu acho que é uma forma que nos ajuda a perceber o mundo, né? Por que a gente existe? Vocês leram lá no fim, né? É um relacionamento, mas não é qualquer relacionamento. Existe amor envolvido, e não é só amor, existe um convite de deleite. Então, eu acho que essa teologia, essa filosofia dele, nos ajuda a ver o mundo, assim, de um jeito, às vezes até, me perdoem a palavra aí, muito romântico, né? E muito atrativo. E de forma prática, você pergunta assim, né? Como mudar nossa percepção do mundo e responder de forma prática? Eu acho que para o Edwards a resposta é esse aceitar o convite de Deus, né? E essa iluminação da luz divina e sobrenatural que abre os nossos olhos, né? O Edwards usa muito essa figura aí da iluminação, da luz que vem e abre os olhos, aí se tem uma nova visão das coisas. É o mesmo mundo, mas ele ganha um novo sentido. Ele fala exatamente sobre isso, e muito sobre isso, esse novo sentido. De forma bem honesta, várias vezes que eu lia os sermões do Edwards, eu ficava assim, gente, será que sou convertida? Porque, assim, o mundo tá muito colorido para ele, e para mim ainda tá meio preto e branco, sabe? E é exatamente essa sensação que ele quer promover no ouvinte, de que, assim, o mundo é muito belo, Deus está fazendo algo incrível, há uma história da redenção, o negócio é muito bom, e você fica assim, meu Deus, várias vezes eu já li eles, eu fiquei assim, gente, mas será que eu sou convertida mesmo? Aí que eu me toquei, que essa é a estratégia dele, né? Eu não posso cair porque eu sei que eu sou convertida. Muito bom. Essa pergunta, eu acho, e essa resposta também da Carol, eu acho que é o núcleo, pelo menos, da filosofia que a gente estudou esse módulo aqui. Que um autor, que eu estava até conversando com a Carol aqui, antes do pessoal entrar, que é o Avinu Zakai, que é um professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, que escreveu alguns livros sobre o Jonathan Edwards, interessantíssimo, assim, um cara lá em Jerusalém, na Universidade Hebraica, escrevendo sobre o Jonathan Edwards. Ele tem uma tese que é sobre a filosofia da natureza de Jonathan Edwards como reencantamento do mundo. E eu acho que isso resume tudo que a Carol tem falado, da beleza como o centro da sua teologia e da filosofia, e como a gente entender que o Edwards, ele está vendo, ele o tempo todo ele enxerga isso, ele fala assim, olha, o mundo está mudando, nós estamos caminhando a passos largos a um ceticismo, a um tipo de uma nova era, que a gente sabe que daqui a algumas décadas vai ser chamado de iluminismo, que tem uma marca que é o desencantamento do mundo. É um mundo cada vez mais desencantado, é um mundo cada vez mais cético, que não conseguiu vencer as consequências da teoria das ideias que o Descartes, na modernidade, inaugurou. E que o Edwards está lidando com elas, ele conhece muito bem, mas que ele sabe lidar com elas de uma maneira muito melhor do que o Berkeley, do que alguns anos depois aí o Edwards já não conheceu, do que o David Hume, do que o Kant, do que o Hegel, e todos os outros vão lidar. Eles não conseguem lidar, eles vão aumentando o ceticismo na modernidade, e o Edwards percebe isso. E uma característica desse tempo moderno vai ser de desencantamento do mundo. Na contramão disso,
o Edwards reencanta o mundo por causa da beleza, da glória de Deus. Tudo isso que a Carol falou. Ele consegue enxergar o mundo colorido, ele consegue enxergar o mundo de uma maneira romântica, claro, não nessas acepções rasteiras dos termos, como a gente usa, romântico e colorido, né? Mas por causa da presença do Criador, por causa dos vestígios da Trindade, no seu aspecto ontológico, no seu aspecto econômico, claro que por causa também da feiura do mundo, das marcas da queda, mas isso muda muito a maneira como você faz, aí a Lilian falando de coisas práticas, as coisas mais banais. A forma como ele termina o famoso artigo lá sobre as aranhas, né? Ele termina e ele descreveu um aracnídeo lá qualquer, mas assim, ele fala, olha, isso aqui deveria ser estudado, porque são as obras do Criador. Ele faz ciência diante de Deus. Ele faz ciência com plenas convicções de que ele está se ocupando com as obras do Criador. Se isso não traz dignidade ao trabalho científico dele, se isso não traz dignidade ao labor dele, sacralidade ao labor dele, não sei mais o que pode trazer. Isso, então, fornece para a gente um outro paradigma de fé e ciência, isso fornece para nós um outro paradigma de fé e trabalho, uma outra forma de enxergar, e aí é uma outra tese também do mesmo professor, do Avino Zakai, sobre Jonathan Edwards e a filosofia da história. Aí tem a escatologia dele, né, que é diferente tanto da Carol quanto da minha, e ele era bem fora da curva nesse ponto, assim, tanto dos calvinistas quanto do pessoal de sua época, sobre a forma como ele enxergava a história, mas em tudo isso, assim, a gente vê que ele era tão encantado, que ele forçava esse sistema tipológico que a Carol fala, né, dele ficar enxergando, assim, a semente morre, porque Cristo morreu também, e os cristãos nascem de novo, tudo isso de alguém que enxergava a realidade saturada da presença da Trindade. Isso muda todo o trabalho da pessoa, toda a vivência dela. E isso para mim, posso estar errado, pode ter mais coisa do Edwards aí para ler, mas me parece que é o núcleo central, assim, do pensamento filosófico e teológico dele. Isso que você falou do reencantamento, exatamente, achei ótima essa palavra aí do cara lá do hebraico. Agora, esse negócio da história, Pedro, você sabe que ele morreu deixando uma obra inacabada, né, que é uma história da redenção. Sim. Eu achei tão interessante o pessoal falando os estudiosos falando que provavelmente seria uma semente do que viria a ser um pouco da teologia, uma teologia sistemática pela história, né? Mas fala que o empreendimento dele, a ideia dele era pegar fatos, olha como ele transita, né, bem, fatos da história bíblica, história de Deus, né, com história do mundo, e interpretá-las à luz da obra da redenção. Eu dou aula para as crianças de história geral, é muito difícil fazer isso. Hoje eu falei sobre a Guerra do Paraguai. O que Deus estava fazendo no meio da Guerra do Paraguai? Eu não sei. Mas o Edwards queria fazer isso, né? Então, assim, ele transitava muito bem. Quando mete lá, né, os protestantes, história dos protestantes no Brasil, fica muito fácil ver Deus. Mas quando são outras coisas, assim, né, de história geral, fica bem complicado. Mas ele transitava muito bem por todos os lados, ele estava vendo Deus em tudo, né? Ele tinha um caderno que ele anotava eventos que saíram no jornal, né? Guerras, tal, e ele ia anotando para ver se já, assim, quanto tempo tava das profecias relacionadas com as profecias do Apocalipse. Então, assim, é uma máquina de anotação, né?